Você já parou para pensar por que a maioria das pessoas trabalha a vida toda e no final não tem nada? Não estou falando de preguiça, não estou falando de incompetência. Estou falando de pessoas que trabalham 8, 10, 12 horas por dia durante décadas e chegam à aposentadoria com a conta no zero, ou pior, endividadas. Isso não é coincidência, isso não é azar, isso é um padrão que se repete com 90% da população brasileira. E esse padrão tem um nome, tem uma estrutura, tem razões claras que a maioria das pessoas nunca descobre porque ninguém explica. Segundo dados do IBGE, apenas 10% dos brasileiros conseguem se tornar financeiramente independentes ao longo da vida. 10%. Isso significa que 9 em cada 10 pessoas que você conhece, inclusive você, provavelmente, vão chegar numa idade mais avançada dependendo de aposentadoria, de filhos, de ninguém, sem patrimônio, sem segurança, sem liberdade. E sabe o pior? A maioria dessas pessoas não sabe disso. Elas vão trabalhando, acreditando que um dia vão dar um jeito, que um dia vai sobrar, que a aposentadoria do INSS vai dar, que tá tudo bem. Não tá tudo bem. E hoje eu vou te mostrar exatamente os motivos por trás dessa estatística aterrorizante. Vou te mostrar os 7 erros que mantêm 90% dos brasileiros presos no mesmo lugar financeiro durante toda a vida. E mais importante que isso, vou te mostrar como escapar dessa armadilha. Erro 1. Guardar o que sobra em vez de investir. Primeiro, vamos começar pelo erro mais comum, o mais básico e o mais destruidor. A maioria das pessoas organiza a vida financeira assim. Primeiro paga as contas, depois gasta no que quer, e com o que sobrar, guarda. O problema nunca sobra, nunca. Porque o ser humano tem um comportamento chamado lifestyle inflation, que é a tendência de expandir os gastos conforme a renda aumenta. Você ganha mais, gasta mais. Ganha mais um pouco, gasta mais um pouco. E no final do mês, sempre sobra zero. Segundo pesquisa do Banco Central, 62% dos brasileiros não têm reserva de emergência nenhuma, 6 em cada 10. E isso acontece exatamente por isso, porque eles esperam sobrar e nunca sobra. A solução é inverter a ordem. No dia que cai o salário, antes de qualquer coisa, sai uma parte automaticamente para investimento. Não tem escolha, não tem negociação, não tem esse mês eu não consigo. Essa parte é intocável e você vive com o que resta. Parece difícil? Parece, mas na prática, seu cérebro se recalibra em 2, 3 meses. Você começa a viver com menos sem mesmo notar, porque é assim que a adaptação humana funciona. O que não está disponível não faz falta. Erro 2. Confiar, que é a aposentadoria do INSS vai dar. Esse erro morre muita gente financeiramente. A ideia de que quando se aposentar pelo INSS vai estar bem, que o governo vai cuidar, que não precisa se preocupar com o futuro porque tem a aposentadoria. Vamos olhar para os números reais. O benefício médio da aposentadoria pelo INSS no Brasil é de aproximadamente R$ 1.800 por mês. R$ 1.800. Isso é para o resto da sua vida. Tudo que você vai ter para pagar aluguel ou parcela, mercado, plano de saúde, transporte, lazer, tudo com R$ 1.800. Agora pensa, você consegue viver dignamente com R$ 1.800 por mês em 2024? Dificilmente. E daqui a 20, 30 anos, quando você se aposentar, vai ser ainda mais difícil, porque a inflação vai continuar comendo esse valor todo ano. E pior que isso, não tem garantia de que o sistema vai funcionar assim daqui para frente. O Brasil já fez várias reformas na Previdência e pode fazer mais. Os números não fecham. O INSS está no vermelho há anos. Por isso, depender do INSS, como plano único de aposentadoria, é apostar tudo numa carta só. Uma carta que pode não dar. E quando não dar, não tem mais tempo para reconstruir, porque você já está velho, já não trabalha, já não tem energia para começar do zero. Erro 3. Dever dinheiro e investir. Ao mesmo tempo, esse aqui é um dos erros mais irracionais que existe, mas que várias pessoas cometem sem nem perceber. Investir dinheiro enquanto devem dívida com juros altíssimos. Pensa comigo. Você deve R$ 5.000 no cartão de crédito pagando juros de 199% ao ano. E ao mesmo tempo você tem R$ 3.000 num CDB rendendo 14% ao ano. Isso faz sentido? Não, porque você está perdendo 199% e ganhando 14%. O balanço é um buraco de 185% ao ano.
Segundo dados do Banco Central, a dívida média das famílias brasileiras gira em torno de R$ 54 mil. 54 mil reais. E a maioria dessa dívida está em instrumentos com juros absurdos: cartão de crédito, crediário, financiamento. A regra é simples e direta. Se você tem dívida com juros acima de 15% ao ano, não investe. Usa todo o dinheiro que sobra para pagar essa dívida primeiro, porque pagar uma dívida de 199% de juros é o mesmo que investir com rendimento de 199%. Não existe investimento seguro que renda isso. Quando quitar as dívidas caras, aí investe de verdade, com a mente livre, sem o peso financeiro te puxando para baixo todo mês. Erro 4. Não entender para onde vai o dinheiro. Vamos falar de algo que a maioria das pessoas nunca faz: controlar para onde vai o dinheiro. Não estou falando de fazer planilha elaborada. Estou falando de saber minimamente para onde foi o seu salário no final do mês. Segundo pesquisa do Banco Central, 68% dos brasileiros não acompanham seus gastos. 2/3 da população não sabe quanto gasta. Não sabe para onde vai o dinheiro. Recebe, sai, e no final do mês a conta está no zero e eles não sabem por quê. E isso é um problema gigante, porque quando você não sabe para onde vai o dinheiro, você não pode controlar. É como dirigir com os olhos fechados. Pode parecer que está indo bem, mas eventualmente vai cair num buraco. A solução não precisa ser complicada. Pelo menos uma semana por mês, pega o extrato e marca tudo. Tudo que saiu. Categoriza necessidade básica ou não. E aí você vê onde está o desperdício. Onde está o dinheiro que está sumindo sem trazer nada de valor. Quando você faz isso pela primeira vez, quase todo mundo se assusta, porque descobre que gasta R$300, R$500 por mês em coisas que não precisava. Delivery todo dia, assinaturas que não usa, compras por impulso que não lembra. Esse dinheiro poderia estar investindo. Erro 5. Achar que investimento é coisa para rico. Esse mito é enorme, enorme. A ideia de que para investir precisa ter muito dinheiro, que com R$100, R$200 não vale a pena, que investimento é para quem já tem patrimônio. E sabe de onde vem esse mito? De um tempo em que era verdade. Antigamente, para investir na bolsa ou comprar título, você precisava ir ao banco, falar com um assessor, ter uma quantidade mínima que podia ser de R$5 mil, R$10 mil. Era um mundo fechado. Hoje é completamente diferente. Você abre um aplicativo de corretora, em 3 minutos abertura conta e começa a investir com R$30 no Tesouro Direto. R$30. Sem assessor, sem taxa de abertura, sem nada. Segundo dados da B3, apenas 2,5% dos brasileiros investem em ações, 2,5%, e a maioria dos outros 97,5% não investe não porque não tem dinheiro, não investe porque acha que não pode. O verdade é que o menor valor que você investe hoje pode se tornar milhares de reais daqui a 10, 15 anos com juros compostos. R$200 por mês durante 20 anos, a 14% ao ano, viram aproximadamente R$318 mil. R$318 mil, começando com R$200. 200. Erro 6. Viver no limite da renda. Sempre. Você conhece alguém que mudou de emprego, ganhou um aumento e em um mês já mudou o padrão de vida inteiro? Carro novo, apartamento maior, restaurante todo fim de semana, roupas de marca, viagem, cara. Isso se chama lifestyle inflation e é um dos maiores assassinos de patrimônio que existe, porque não importa quanto você ganha. Se você sempre gasta tudo que ganha, nunca sobra nada. Você pode ganhar R$3 mil, R$10 mil, R$30 mil. Se você gasta tudo, chega na aposentadoria com nada. E isso acontece porque nós somos estimulados a isso o tempo todo. Propaganda, redes sociais, o ambiente ao redor nos empurra para gastar mais, para mostrar que está bem, para parecer bem-sucedido. Mas sabe quem realmente é bem-sucedido? Não é quem tem o carro mais bonito na rua, é quem tem patrimônio crescendo todo mês, mesmo que ninguém veja. Porque patrimônio não aparece, ele se constrói em silêncio. E quem constrói são as pessoas que não geram lifestyle inflation toda vez que a renda sobe. A regra que funciona é simples. Quando você tiver aumento, não gasta nada a mais. Manda tudo que aumentou direto para investimento. Sua vida continua igual, mas seu patrimônio acelera. Erro 7. Não começar. Porque acha que é tarde. Esse é o último erro e talvez o mais pesado emocionalmente. A pessoa que tem 35, 40, 45 anos e pensa, já é tarde demais para mim, quem começa nessa idade não consegue acumular nada significativo. Essa história de investimento é para quem começou aos 20. Isso é mentira.
Porque juros compostos não se importam com idade. Eles se importam com tempo e consistência. E mesmo que você tenha 40 anos, ainda tem 20, 25 anos até a aposentadoria. 20 anos é um tempo absurdo para os juros compostos trabalharem. Vamos a um exemplo concreto. Pessoa A começou a investir aos 25 anos, R$ 500 por mês, e parou aos 35. Investiu durante 10 anos. Total investido, R$ 60 mil. Pessoa B começou a investir aos 35 anos, R$ 500 por mês, e continuou até os 60. Investiu durante 25 anos. Total investido, R$ 150 mil. Adivinhe qual das duas chegou com mais dinheiro aos 60 anos? A pessoa A, porque os 10 anos de juros compostos da pessoa A superaram os 25 anos da pessoa B. Mas aqui está a conclusão real. Se ambas tivessem continuado, ambas estariam milionárias. O ponto é, não importa quando você começa, o que importa é que você começa. Porque cada dia que passa sem investir é um dia perdido de juros compostos que você nunca recupera. Como escapar dessa armadilha? Você viu os 7 erros e provavelmente reconheceu pelo menos 3, 4 deles na sua vida. Isso é normal, porque esses erros são criados pelo ambiente ao redor, pela cultura do consumo, pela falta de educação financeira que está no Brasil. Mas agora você sabe, e saber é o primeiro passo. O segundo passo é agir, e a ação não precisa ser revolucionária, precisa ser pequena e consistente. Primeiro, inverte a ordem. No dia que cai o salário, primeiro investe, depois gasta, mesmo que seja R$ 100, R$ 200. Algo. Segundo, constrói sua reserva de emergência no Tesouro Selic, pelo menos 3 meses das suas despesas. Isso te dá segurança para enfrentar qualquer problema sem entrar em dívida. Terceiro, se estiver endividado, para de investir e usa tudo para pagar a dívida mais cara primeiro. Depois, começa a investir de verdade. Quarto, controla os gastos. Pelo menos uma vez por mês, olha para onde foi o dinheiro e corta o que não precisa. Quinto, não aumenta o padrão de vida quando ganhar mais. Manda o aumento direto para investimento. E sexto, não espere mais. Não tem idade limite para começar. O melhor momento para começar era ontem. O segundo melhor momento é agora. 90% dos brasileiros nunca chegam a um nível financeiro significativo não por falta de renda, é por falta de direção. É por seguir um caminho que não leva a lugar nenhum sem perceber. Mas agora você tem um mapa, você sabe os erros, você sabe como evitar. A diferença entre você e os 90% não é talento, não é sorte, não é herança. É a decisão de começar hoje e manter. É consistência, é paciência. É aceitar que patrimônio não se constrói em um dia, se constrói em meses, anos, décadas de pequenas decisões certas feitas repetidamente. E quem faz isso, quem escapa dessa armadilha, quem começa a construir de verdade, passa do lado dos 10%. E esse lado muda tudo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente fora dos 90%. Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.